Então, a gente falando sobre filiação, adoção e regeneração, a questão que ficou foi a seguinte: nós somos filhos de Deus por natureza ou somos filhos de Deus porque fomos adotados? Ambas as coisas. A Bíblia fala que, vamos começar com João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em algumas versões, a Escritura ela diz o direito de ser feito filho de Deus. E depois no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E Jesus fala, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então, se alguém não nasceu de novo, não pode entrar no reino de Deus, que é a salvação, participar da natureza divina. Então, 1 Pedro também diz, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Tiago também fala isso, né? Ou 1 Pedro, Tiago diz, gerados de semente não corruptível, Pedro, mas incorruptível, que é a palavra de Deus, 1 Pedro e Tiago. Ali nós temos essas duas menções. Então a Escritura diz que nós nascemos da natureza de Deus, que é a palavra, e nascemos do Espírito. Nós nascemos da palavra de Deus, que é semente incorruptível, e nós também nascemos do Espírito. Só que, quando João fala, né, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João não está falando de um poder que recebemos para que nós próprios nos tornamos filhos de Deus por nosso próprio querer. Mas João está falando sobre a palavra grega ali é exousia, diferente da palavra dínamos. Dínamos é poder, né, de fazer coisas, mas a palavra exousia vem da palavra autoridade, que significa uma autoridade delegada ou um direito. Nós podemos entender esse texto melhor com 1 João 3,1, onde João diz o seguinte, que aquele que vede com grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de podemos ser chamados seus filhos, né? Nos concedeu a honra de ser chamados seus filhos. Então, João 1,12, ele ecoa esse versículo de 1 João 3,1. Ou seja, nós recebemos a autoridade, nós temos agora o direito, nós temos agora a honra de poder ser chamado filho de Deus. Isso também fala da adoção. Então, de ambas as maneiras, Paulo fala em Efésios 1,5, que nós fomos predestinados, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Também Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, o qual clamamos Abba Pai, Romanos 8. Então, esse espírito de adoção é um espírito de acolhimento. Então, como entender? Eu sou filho nascido da família de Deus, regenerado, ou sou adotivo? Das duas maneiras, querido. Primeiro, você era da natureza do diabo. Quando nós, antes, nascemos de novo, tínhamos a natureza de serpente. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, pela graça sois salvos, né? Então, Deus nos vivificou. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa vida de Cristo agora, que é o Espírito Santo, veio habitar em nós, nos regenerou, não pelas nossas obras de justiça, conforme Tito 3, mas segundo lavar, regenerador do seu Espírito Santo. Também no texto de Efésios 2, 8, 9, como todos já conhecem, que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie delas. Então, nós podemos ver claramente que nós nascemos então agora numa nova natureza, conforme Colossenses 1,
diz que ele nos libertou do império das trevas, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Então nós morremos para o império das trevas e agora nós nascemos no reino do Filho do seu amor. Então, de natureza, por ser gerado pela palavra de Deus e por ser gerado pelo Espírito Santo, nós somos agora filhos de Deus de natureza. Mas e a adoção, Yuri? Onde entra isso? Bom, a adoção entra em duas coisas. Primeiro, antes nós éramos filhos do diabo. Agora que recebemos a natureza de Deus e nascemos de novo, Deus nos acolhe como filhos. Então, o sentimento que nós temos é um sentimento de adoção. A experiência que nós temos é uma experiência real de adoção. Deus nos adotou. Mas Deus, sendo Deus, não apenas nos adotou, mas também nos introduziu o espírito do seu Filho, a natureza do seu Filho. Então agora, essa adoção também, junto com a regeneração, né, se mescla. Então, nós temos também outra questão de por que Paulo usa a questão da adoção e da filiação. Bom, em primeiro lugar, Paulo usa por causa da lei romana. A lei romana dizia que se você tinha um escravo e fizesse dele filho, você não poderia mais deserdá-lo. Mas se você tivesse um filho, você poderia deserdá-lo. E uma vez que nós antes éramos escravos do diabo, Jesus nos comprou. E nós agora pertencemos a Ele. Ele agora nos fez filhos. Então, nesse sentido, nós não podemos mais perder a filiação nem a adoção, por causa que é contrária à lei romana. Então, entre todos esses termos, nós somos tanto nascidos da natureza de Deus, filhos teknon, da palavra grega, ou filhos uiosteses. Nós somos as duas coisas, porque recebemos a natureza e também recebemos o espírito de filiação, né? Recebemos também a adoção. As duas coisas, a adoção e a regeneração, elas ocorrem no tempo, onde Deus planejou antes da fundação do mundo, nos predestinou e nos escolheu, e no devido tempo, quando nós somos justificados, Deus derrama o seu espírito de adoção e de regeneração. Eu creio que a regeneração vem antes da fé, então Deus muda o nosso coração, então nós cremos e então aí recebemos o espírito de filiação. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus.